Puder mudar aí, agradeço, tá. Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos aí para mais um encontro, né, dos formadores, nessa segunda-feira. Espero que vocês tenham, passado um bom final de semana, um abençoado final de semana, né. Vamos aí para essa semana, nosso terceiro encontro dessa segunda jornada, e vamos falar um pouquinho sobre a prova Paraná Mais, né. Eh Na aula passada, nós falamos sobre os currículos, né, que norteiam aí a nossa educação no Paraná, né, que norteiam as nossas atividades, o nosso currículo dentro da sala de aula. E hoje vemos falar sobre a prova Paraná Mais, que é uma prova externa, né, e que é tão importante, né, quanto as provas internas, elas que nos norteiam aí também sobre as nossas atividades, o nosso currículo dentro das nossa sala de aula, né. É ela que essas provas externas, né, elas que, nos fazem, né, nos dão um suporte aí eh com relação ao que os nossos alunos necessitam de aprendizagem, o que que está faltando, eh, para essa aprendizagem, né, para a alfabetização, né. E vou contar bastante com a ajuda de vocês, né, com as os os as suas um diálogo aí bem, pra gente manter, né, o que vocês acham, o que que vocês pensam sobre as provas, né. Enfim, né, temos alguns recadinhos aqui, né, manter a câmera sempre ligada, utilizar o chat, ativar o microfone somente quando for utilizá-lo, e lembrando sempre que a participação de vocês, essa troca entre pares é muito importante, né, para o processo de formação. Hoje está recheado de atividades, né, eh, das atividades da Prova Paraná, enfim, né, para ajudar bastante vocês aí, tá. Então a nossa agenda de hoje, né, nós vamos falar sobre a avaliação, né, o desempenho dos nossos alunos, o mão na massa, né, algumas sugestões e a nossa reflexão e final, tá. Temos aqui o nosso cronograma de alfabetização, estamos no terceiro encontro, né, que vamos falar sobre a prova Paraná Mais, tá. O objetivo do nosso encontro, do Prova Paraná Mais, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e do aprendizagem dos estudantes. Reconhecer a importância de adaptar estratégias do ensino para atender às diversas necessidades dos estudantes, com base nos resultados da avaliação. Então, ela nos dá aí um suporte grande, né, sobre esses resultados, e criar uma cultura educacional que valorize a educação, a avaliação contínua e formativa, como parte integral do processo de ensino-aprendizagem, tá. Então nós vamos fazer aí essa troca, né, de informação. Para iniciarmos, né, com o nosso acolhimento, vou mostrar para vocês aqui O Gato do Mato e o Cachorro do Morro, né. Já viram esse livrinho? Conhece ele? Da Ana Maria Machado. É um livrinho bem curtinho, né, uma história bem engraçada, eh, que fala sobre o respeito, né, dos personagens e as diferenças, e promovendo aí reflexões sobre amizade, diversidade, convivência e respeito às diferenças, tá. É uma leitura, pode ser diária, é uma leitura como deleite, é uma leitura intencional, né. E, eh, o gato do mato e o cachorro do morro, eles viviam brigando, para ver quem era o mais valente. Mas a disputa entre eles torna um rumo inesperado quando surge um leão nas redondezas. Então os dois aprendem que diante de um inimigo comum, o melhor é todo mundo se unir, tá. Vou mostrar aqui para vocês. Você já conheceu? Espera aí.
Então, aqui, Ana Maria Machado, O Gato do Mato e o Cachorro do Morro, tá? Então, uma leiturinha aí para vocês, tá? Eita, não tá indo? Era só um pouquinho. Travou aqui. É, só um pouquinho, pessoal, que ela deu uma travada aqui. Gente, eu não tô conseguindo virar aqui, tá? Só um pouquinho. Eu não estou conseguindo descer. Deixa eu ver aqui. Bom, então a história é essa, né? O gato do mato e o cachorro do morro, né? Eu vou deixar lá no Classroom, tá? Para vocês darem uma olhada, porque eu não sei porque eu não estou conseguindo mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu só mostrar para o outro lugar aqui. Ele já estava aberto. Bom, depois vocês deem uma olhada lá, tá? Então, é uma historinha bem interessante, né? Sobre o respeito e as diferenças. Que dá para fazer uma leitura diária, né? Uma leitura de todos os dias, uma leitura com uma intenção, tá? Então, eu deixo aqui para vocês, para a gente refletirem, qual é o papel das avaliações externas na formulação das políticas educacionais no Brasil e como elas influenciam o currículo das escolas, né? Então, para vocês refletirem, né, provocar aí uma reflexão sobre as avaliações externas e a prova Paraná Mais. O que vocês acham? Qual é o papel dessas avaliações? Podem abrir o microfone, né, pode escrever no chat. O que vocês acham? Hum? Qual o papel dessas avaliações? Dessas avaliações externas? O que você acha de Creuza? Oi, prof. Eu acho que é para avaliar como é que está a aprendizagem mesmo dos educandos, né? Não é só do educando, da rede, tanto da rede municipal quanto da estadual. Funciona? Você acha que funciona bem, né? Eu acho que não, prof, porque dentro da sala de aula, a sala ela não é homogênea, né? Elas são salas heterogêneas. E a avaliação ela vem igual para todos. Então, eu acho que ainda falta um pouquinho da gente repensar, porque hoje nós temos crianças com vários níveis de dificuldades, criança com autista, TOD, TDAH, Isso. né? Disgrafia, dislalia, e daí chega lá, a avaliação ela vem igual para todos.
Verdade. Você acha, assim, que ela impacta, então, no currículo das escolas? Ah, um pouco, com É? certeza. Quando vem essa... Não é nem tanto assim no currículo, né? Porque Ah, isso vira tudo em índice, né? exatamente, né? Vira índice, né? Eu deixo a sala homogênea, faço uma avaliação homogênea, né? E isso é índice. Só que no dia a dia você tem uma sala multisseriada, né? Hoje nós trabalhamos com a sala multisseriada. E daí, dentro da prova Paraná Mais, dá para reorganizar o currículo? Prof, eu não vou te saber te responder, porque eu estou afastada da sala de aula Ai, tá, já tem algum tempo, né? né? Então, Esses resultados, eles nos ajudam, né, a organizar esse currículo aí dentro da escola, né? Realmente, para ver, né, esses alunos que estão um pouquinho mais atrasados, né, como que eu posso trabalhar com aqueles alunos, né, enfim, toda essa parte, né, do currículo para ser trabalhado dentro da sala de aula, né. E como que a prova Paraná Mais contribui para o diagnóstico das habilidades e competências dos alunos? E de que forma os resultados podem ser utilizados para melhorar o ensino nas escolas do estado? Quem que está em sala para responder isso aí? Porque, assim, o papel delas, né, dessas avaliações, nós temos ali o Enem, né, tem o SAEB, tem a prova Paraná Mais, então eles vão, desempenhar esse papel crucial, né, na formulação das políticas educacionais em todo, o país, né, como no Enem, no SAEB, tá. Então, nos fornecem dados sobre o desempenho dos alunos, tá. Então, aqui dentro da sala de aula, os gestores, né, para identificar ali as áreas que necessitam de melhorias. E esses resultados, né, eles podem influenciar a alocação de mais recursos, de criação de programas, enfim. Mas como que a prova Paraná Mais contribui para esse diagnóstico de habilidades? E daí, gente? um gato comeu a linha. É mesmo. Vocês estão com medo de responder? Não fico com medo, não. Tá? Vamos ver o que a Nadiara falou aqui. Ó. Talvez teria que rever a forma de aplicação, porque tudo vira em resultados e pressão para os alunos. Né? São as metas educacionais, né, Nadiara? Assim, faz a provinha, né, para avaliar os alunos, né? E já que elas orientam os professores sobre essas habilidades, o que deve ser priorizado, tá? Avaliar os alunos, o professor, com resultados, talvez avaliar um a um, tentando suprir suas dificuldades. Isso, Letícia, né? Então, aqui nós temos a prova para a mais, né? Ela vai contribuir para o diagnóstico, né? Detalhado, né, das habilidades e competências dos alunos em língua portuguesa e matemática, tá? Então, aqui com os resultados, a escola pode identificar essas áreas de dificuldade e desenvolver ali as estratégias, né, isso mesmo, Rosângela, um diagnóstico mais detalhado, né, específicas ali para atendê-los, tá? Então, esses dados, eles podem informar, né, e auxiliar na formação continuada dos professores, tá? E também revisar esses currículos e a implementação de programas de recuperação para aluno com baixo desempenho, né, quando tem a sala muito seriada ali, né, tem muitas dificuldades, criando ali um currículo ali, um ciclo, né, de melhoria contínua, tá? Onde os resultados da avaliação são usados ali para ajustar as práticas pedagógicas,
Então, para promover um ensino mais eficaz, né, um diagnóstico mais detalhado, né, suprindo ali as necessidades de cada um. Então, todas essas provas, externas, vêm para auxiliar ali o trabalho do professor e melhorar o processo de ensino-aprendizagem, tá. Então nós temos aqui, algumas das avaliações da alfabetização, né, a avaliação de fluência e leitura, as avaliações de compreensão, leitura e escrita, prova Paraná e prova Paraná Mais, e as sondagens, né, de leitura e escrita realizada pela escola, né, a avaliação de fluência e leitura é uma prova externa ou interna? Pode escrever aí, pessoal. É uma prova interna ou uma prova externa, né? A prova Paraná Mais é externa ou é interna? Né? A Pronto, som ela é para os dois, porque ela é externa, porque Aham, vai dar um parecer de como que está a tua escola com relação às demais. Mas sim, também ela é interna para que você possa estar organizando todo novamente o trabalho, né? Porque às vezes a gente acha que o negócio está fluindo e não está. isso mesmo, né. Então eu penso assim, né, que ela é externa, mas ela, É vai interna agir também. internamente, né. Sim. Tanto a prova Paraná Mais, a prova Paraná, né, ela é uma prova externa que vem ajudar na prova interna, né, na organização das provas internas, né. Isso mesmo, Edquilson, ela fica ali no ponto ali entre os 2, né. Então, essas avaliações educacionais, né, tanto interna quanto externa, ela vai favorecer as tomadas de decisões e planejamento de ações, né, para esse aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem, tá. Então, as avaliações internas, né, como a sondagem, leitura e escrita realizada pela escola, mostram ali as habilidades mais específicas. E as avaliações externas buscam verificar as principais habilidades que os estudantes precisam ter desenvolvido, tá? E que vão auxiliar ali nas etapas seguintes de sua vida acadêmica, né? Então, a sondagem, leitura e escrita, ela é realizada ali pelos professores, tá? Muito bem colocado, Edcriança, muito obrigada, tá? E aqui nós temos, né, a avaliação educacional, que é a avaliação interna e a avaliação externa, né? Eh, a avaliação interna é realizada pela própria instituição de ensino, né, e foca ali, diagnosticar, formar, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, né, o processo de aprendizagem dos estudantes. Ele envolve processos cognitivos, né, as funções, da mente responsável pela aquisição de processamento e uso de informações, que incluem ali percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, resolução de problemas e o planejamento. Eles vão nos permitir ali aprender, lembrar, julgar, criar, interagir com o mundo. O uso dos instrumentos, né, adequado ao currículo baseia-se na teoria clássica. O que seria, né, essa teoria clássica? Que é, né? Eles nos permitem aprender, lembrar, julgar, criar e interagir com o mundo, né? O uso de instrumentos adequados ao currículo e baseia-se na teoria clássica. O que seria a teoria clássica? O que vocês acham que é a teoria clássica? Lá no ponto 4, né, nós temos ali a teoria clássica. Dentro da avaliação interna, né? Porque ela é realizada dentro da escola, pela própria instituição, né. Então o foco é diagnosticar, formar, acompanhar o processo de aprendizagem, tá. Então, eles nos permitem aprender, lembrar, julgar, criar e interagir com o mundo,
tá? Então, o uso desses instrumentos baseia-se na teoria clássica. O que seria essa teoria clássica, né? Essa teoria clássica, ela é a nota, né? Vai medir o desempenho bruto, tá? A nota do aluno, né? Ali, o simples de aplicar e entender ali dentro das nossas avaliações internas, tá? Então, é a nota, tá? E nós temos ali a avaliação externa, né? Que que vai considerar ali as dificuldades do aluno, né? Do que foi proposto para ele, né? A avaliação externa é aplicada geralmente por órgãos educacionais, né? Com objetivos formativos e somativos. Ele mede o desempenho dos alunos, utiliza testes de proficiência e matriz de referência, e também se baseia na teoria clássica, né? Mas inclui a teoria da resposta ao item, né? As provas, né, essas externas, ela inclui ali a nota da teoria ao item, né? Que se o aluno ele a questão, né, que ele chutou, né, ele acertou, a mais difícil, né, a mais fácil ele errou, né, a gente sempre comenta isso, sempre foi comentado isso nas escolas, né, com relação a avaliação externa, né, principalmente do SAEB ali. Tá? Então, nós temos aqui que ela é formativa e somativa, né? Leva em consideração o desempenho dos alunos, temos o teste de proficiência, a matriz de referência às avaliações formativas, tem a teoria clássica e teoria da resposta ao item, tá? A TRI, né, que que verifica com mais coerência a questão da relação, o que o aluno realmente sabe ou não, né? Ela vai considerar a dificuldade do item, né? A capacidade do estudante e a probabilidade de acerto ao caso. É usada em avaliações de larga escala, como o Enem, né? Que pode ser ali mais precisa. Então, sempre foi comentado sobre isso, né? Então, dentro do princípio básico, essa teoria, né, parte do pressuposto que, né, a teoria da resposta ao item, né, que nós chamamos de TRI, cada item, né, cada questão ou cada item de um teste tem certas propriedades que influenciam ali a resposta correta, tá? Cada indivíduo tem um nível de habilidade ou traço latente, por exemplo, ali o conhecimento em matemática, tá? Então, a probabilidade de acertar um item depende da habilidade do indivíduo e das características do item. Então, se ele acertou a difícil, será que ele chutou? Né? Se ele errou a fácil, né? O que aconteceu? Então, esse é o princípio básico dessa teoria da resposta ao item. Vocês já sabiam, né? Porque o SAEB, ele vem com isso, né? Com essa teoria da resposta ao item, né? Então, ela não olha, né, somente para o total de acertos, tá? Mas ela vai ver ali, ela vai modelar essa interação entre o estudante, né, e cada questão, né? E oferecendo uma avaliação mais precisa e justa, tá? Então, é isso que vem tratar a TRI, tá? Então, nós temos aqui, né, a prova Paraná, né, a prova Paraná é uma prova externa, né, a prova Paraná mais, em uma escala somativa, que avalia de forma censitária os desempenhos dos estudantes, tá, dos anos iniciais ali do ensino fundamental, né. O objetivo é verificar a qualidade da educação pública em todo o estado. Então, ela tem essa intenção, né, de além de averiguar como se apresenta as aprendizagens dos estudantes por meio das habilidades, ela tem a função ali de auxiliar os professores em reorganizar as estratégias e metodologias, tá. Então, pode pensar ali no planejamento, né, no planejamento pedagógico, e mostra ali quais habilidades que já foram consolidadas e quais precisam ser retomadas ou reforçadas. Aqui nesse contexto, né, que é importante aqui que o professor consiga aqui articular
né, e viabilizar as habilidades, né, através de uma personalização da aprendizagem dos estudantes, né, seja ali no coletivo ou no individual, né. É de cunho integrativo, né, para os professores conhecerem ali que a prova Paraná, né, não é mais apenas uma avaliação, né, mas uma ferramenta de apoio, tá, ao planejamento e replanejamento, para melhorar ali as estratégias e avançar e garantir a aprendizagem, tá. Então a prova Paraná Mais é uma avaliação externa, tá. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Então aqui, né, quem que realiza a avaliação da prova Paraná Mais, né? Então essa avaliação, né, é para averiguar os conhecimentos básicos, né, onde estão sendo aprendidos pelos alunos, matemática e língua portuguesa. Essa avaliação é disponibilizada para as redes estaduais e municipais paranaenses. São avaliados os conhecimentos dos estudantes em matemática e leitura e escrita, tá? Então, aqui nós relembramos o nosso percurso, né, o ponto de partida, né, a compreensão. Primeiro aqui, esse ponto de partida, nós temos o planejamento, né, e o replanejamento pedagógico, a compreensão dos resultados alcançados nas avaliações internas e externas, tá? Através dos dados das avaliações, né, o que que eu tenho que fazer, tá? Então, quando eu recebo esses dados, né, o que que eu posso fazer? Foco no currículo e no estudante, né? Organizar, desenvolvimento das habilidades e objetivos almejados permite um currículo acessível, né? O que que nós queremos alcançar, né? Semana passada aí nós falamos sobre a importância do currículo, né? Então, o que que a gente quer alcançar ali dentro dessas habilidades, dentro desses objetivos, tá? No 3, nós temos os investimentos na aprendizagem em sala de aula, é o conhecimento sobre o que o estudante aprende, né, e como eles aprendem. Valorização do conhecimento, né, a aprendizagem significativa, né, compreensão daquilo que está acontecendo, né, como que os meus alunos aprendem, como que meus alunos aprendem, né, proporcionar uma aprendizagem significativa, né, daquilo que está acontecendo. Quando vocês, quando esses dados, né, quando vocês têm esses dados em mão, depois da prova, né, eh, como que é feito dentro da escola de vocês? Como é feito? Né, chega para vocês, como que chega para vocês esses dados? O que que é feito pela escola, né? Como que vocês se organizam? Vocês têm em mãos esses dados, né, como que vocês fazem? Como que é feito aí na escola de vocês? Vocês só têm os dados, né, não discute, como que é feito? Como que chega esses dados para vocês? Vocês se reúnem, né, quando que é feito isso? Trouxe aqui na escola, sim, a gente recebe os dados, aí a gente analisa, né, faz análise dos dados e faz um plano de ação sobre aqueles instrutores que os alunos ficaram abaixo do esperado. Isso, certíssimo, né. E daí dá para planejar, replanejar, né, montar ali, o como meus alunos estão aprendendo e proporcionar aí uma aprendizagem significativa. Alguém faz diferente, demora um pouco? Isso, né. Sempre discutimos esses dados no dia de uma formação, né. Aí revemos os resultados para ver o que podemos contribuir, né. Exatamente.
né. E nós temos aqui, né, o número 4, que são as estratégias de ensino eficazes, né, temos aqui a formação docente, né, agora vocês têm aí os formadores, né, para potencializar, né, essas aulas, né. Conteúdos, encaminhamentos, aprendizagem entre pares, né, que são essas trocas de experiências, dentro dos formadores, e, essas formações que vocês sempre têm aí, tá. E como que vocês fazem essas trocas de experiência? Tem um momento, assim, que vocês trocam entre pares, não, pra analisar, assim, essas aprendizagens, né, dos alunos? Tem um momento que você pode conversar com o seu colega, né? Essa a hora atividade, por exemplo, vocês conseguem fazer, com outro professor? Aqui na minha escola, sim, geralmente eles tentam colocar os professores da mesma, que trabalham com a mesma série, o mesmo ciclo, né, juntos. Eu tenho na parte da manhã segundo ano, então só tenho uma turma de segundo ano, então falei sozinha. Mas à tarde tem 2 turmas de segundo e eu tenho 1 hora de atividade à tarde que bate com uma delas para a gente poder fazer essa troca. Ai, que legal, né. É difícil, né, Marina, ter a escola, assim, que consegue essa hora atividade, conjunta aí pra trocar experiências, né, porque, às vezes o que deu certo para ela não deu para você, deu certo para você, não deu certo para ela, enfim, dá para trocar, né, essas experiências, discutir esses dados, né, compreender ali, o que o outro está passando e também perceber que não é só a gente, né, que está passando por aquilo, né, não é, às vezes o que acontece lá, acontece na sua sala também, né. Isso, né, na diária, na sua também, né, tem essa organização. É muito importante, né, essa troca de experiências, tá. E a número 5, né, nós temos ali as avaliações formativas e formativas, né, formativas e somativas, orientar o aprendizado, né, conexão com os conhecimentos dos estudantes e desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, né. Compreender ali, né, tem que ter essa conexão, né, eu não posso passar uma coisa, né, e cobrar outra, né, e a gente não faz isso, né, dificilmente, mas é passar ali, eh, uma coisa e cobrar outra, tá. Esse ponto de partida aqui, né, esse ponto de partida, que é a compreensão dos resultados alcançados nas avaliações internas e externas, né, é garantir o direito ali do estudante em aprender, tá. O desempenho da prova Paraná, mais, né, por descritor, então nós sempre estamos vendo aqui os descritores, né, as porcentagens, né, então aqui o slide ele mostra os resultados de 2024, e ele está, o H ele significa habilidade, né, o acerto por habilidade, o que está em vermelhinho aqui é o que está crítico, né, então nós temos aqui o vermelhinho que está até em 40%, o amarelo de 41 a 60, né, e o azulzinho, né, que está ali, de 61 para cima ali, até o 80%, tá. Então, aqui nós vamos destacar, os pontos fortes, né, e os quais precisam de mais atenção. Então nós temos aqui, o descritor 10, né, que ele está abaixo aqui, que está com 38%, eh, essas habilidades, né, elas precisam de um planejamento específico, né, quando a gente percebe que o nosso aluno, ela está ali abaixo do básico, né, ela precisa desse planejamento específico, estratégias de recuperação, né, temos ali os descritores em déficit, né, que precisam dessa atenção, a equipe NCPM, né, que é da CED, ela está elaborando, né, os roteiros, com esse olhar, tá, com um olhar diferente nas atividades, para que a criança esteja bem habituada, né, quando for fazer essa prova, que não seja ali para ela algo desconhecido,
tá? Então, nós vamos ver aqui algumas atividades simulados, né, para a criança se familiarizar-se, né, e não é decorar, né, é dar essa oportunidade para a criança para ela ver o que que ela vai enfrentar, né. Então nós temos aqui, né, cada caixa colorida, né, representa uma habilidade avaliada. Eh, o H, né, vai falar ali sobre a habilidade, o D, né, o descritor, tá? Eh, a escala de correção, né, e o traço, tá? Usada para avaliar, o desempenho de forma padronizada. Nas avaliações eternas, né, o ECT, né, ele ajuda a uniformizar, né, essas interpretações de respostas dos alunos nas instituições, tá. Então, eh, o D, né, o descritor, ou é chamado de ECT, tá, descritor ECT. O percentual, ele mostra a taxa de acerto dos alunos naquela habilidade, tá. E as cores indicam ali os níveis de aprendizado, o níveis de desempenho de cada um, tá. Tudo bem até aqui, pessoal? Né? Isso aqui acho que talvez, né, não seja nenhuma novidade para vocês. Então, até 40% a aprendizagem está crítica, né, muito crítica, né, e necessita de intervenção urgente. De 41 a 60%, então atenção, pois essas habilidades, né, em desenvolvimento. De 61 a 80% está numa aprendizagem razoável, mas ela ainda precisa ser fortalecida. Acima de 80% é uma habilidade mais consolidada, tá? Então, nós temos aqui, com maiores dificuldades, o descritor 10, né, que é alerta máxima, o 7, que está com 51%, o D5, que é 59%, e o D7, que é 58%, tá? Então, essas habilidades precisam de planejamento específico, né, nas estratégias de recuperação, né, e um desempenho mediano, tá? O gráfico não é só uma fotografia dos resultados, né, que nós tivemos ali, esses desempenhos da prova Paraná mais em língua portuguesa, tá? Mas aí é um mapa, né, para a gente ver o que que é prioridade, né? Ele ajuda ali a nos responder, né, o que os alunos já aprenderam, né, o que que eles aprenderam bem, né? Onde que a gente precisa reforçar e intervir, tá? O foco principal dessa habilidade em vermelho, né, em vermelho e laranja, é, pois ali estamos, né, nos gargalos ali da aprendizagem e podem comprometer o avanço em outras áreas de língua portuguesa. Então, tomar bastante, né, ver o que que pode ser feito, né. Então, o que que a gente precisa? Usar esse resultado para planejar as atividades diferenciadas, né, os agrupamentos produtivos, as intervenções direcionadas nas habilidades mais críticas, tá? Não, não tô reclamando nada. Tô deitado. Ai, desculpa, pessoal. Então, nós temos ali as habilidades consolidadas, né, que é a D1, a D9, né, a D2 e a D3, né, esses estão aí já bem dominadas, né, mas, enfim, elas devem continuar sendo trabalhadas. Então, a gente percebe, assim, por exemplo, depois a gente vai ver, né, que alguns descritores, de menor acerto, a gente acha, assim, que é fácil, né. Eu estava avaliando algumas provas, esses de menor acerto é aquele, encontrar a informação, explícita, muitas vezes, né, e para nós parece tão fácil, né. Eu não sei se vocês já tiveram essa visão, e não é só nos anos iniciais, a gente percebe ali também, que os alunos,
do fundamental final, o ensino médio, eles também têm essa dificuldade, né? E não era para ter, né? Ela está explícito ali. Né? Então, o que está acontecendo, né, com esse descritor que eles estão com tanta dificuldade, tá? Então, aqui, né, nós temos aqui as flechinhas com esses descritores, e nós temos aqui a matriz de referência, né, de língua portuguesa da prova Paraná+, tá? Do segundo ano do ensino fundamental, e a descrição de habilidade, tá? Então, aqui, reconhecer a finalidade de um texto, inferir o assunto de um texto, inferir informações em textos verbais. Tá? Então, nós temos o descritor 5, o descritor 6 e o descritor 7. Né? Aqui, ó. 6, 7, né? E o descritor 5. Tá? Que são esses aqui. Tá? Reconhecer a finalidade de um texto, né? O que é tão difícil para eles? Inferir o assunto de um texto, inferir informações em textos verbais, né? Por que está tão difícil dessa parte dentro dessa matriz de referência aí de língua portuguesa? Né? Aqui nós temos consta essas habilidades e competências, né, que serão avaliadas aí em uma determinada avaliação externa, né, com uma prova Paraná+, e ela não vai funcionar ali como guia, tá? Aqui vai mostrar quais os conteúdos e habilidades devem ser cobrados, né? Organiza esses conteúdos em descritores, né, que descrevem exatamente o aluno, né, que o aluno precisa aprender, e demonstra o que ele sabe fazer, né? Ela garante a avaliação, né, que esteja, ela não foge da BNCC, tá? E o nosso currículo do Estado, as nossas diretrizes, né? O nosso currículo do Estado. Tá? Então, para que serve essa matriz, né? Então, para o professor, ajuda a entender o que será avaliado e a planejar melhor as aulas, né? Possibilita acompanhar o desempenho das turmas em cada habilidade, e para os alunos, né? Direciona a aprendizagem para aquilo que é considerado intencional. Então, para os professores, ele vai ajudar a entender o que será avaliado. Pro gestor, possibilita acompanhar o desempenho das turmas, e para o aluno, direciona a aprendizagem para aquilo que é considerado essencial. Tá? Aqui, escrever textos, né, o descritor 10, vamos voltar aqui, descritor 10, ó, está bem abaixo, né, que é aqui, escrever textos, né. Por que vocês acham que para segundo ano, né, nós temos aqui, por que vocês acham que é difícil escrever textos? Que é o descritor mais baixo. Por que vocês acham que é difícil para eles? Aqui no segundo ano. Vocês que estão aí, né, com o segundo ano, primeiro, por que vocês acham que é difícil para eles? Por que será que é difícil? Por que eles têm essa dificuldade? Quem que tem segundo ano aí? Por que vocês acham que é difícil para eles escrever textos? Por que eles têm tanta dificuldade, né, que um descritor abaixo? Eu acho que ainda eles estão no processo, né, professora, ali da escrita, da alfabetização. Muitos ainda não consolidaram a produção escrita ali. E eles escrevem em caixa alta ainda também, né? Isso. Para eles é difícil. Acho que eles vão entender, assim, quando eles começarem a escrever, né?
a letra de mão, assim, né? Que muitos ainda escrevem, tipo, né, grudadinho, né, com a letra, a letra de caixa alta, né? Exatamente. Né? E nós temos aqui os descritores de menor acerto, né? Opa, passou um, né? Os descritores de menor acerto, né? Aqui é para ajudar, né, vocês a entender onde os estudantes tiveram maior dificuldade, tá? E oferecer esses caminhos práticos para trabalhar aí em sala de aula, tá? Aqui por o descritor, né, o D5, reconhecer a finalidade de um texto, né, as especificações da habilidade, né, reconhecer a finalidade do texto com apoio das características gráficas do texto base ou do gênero, reconhecer a finalidade do texto a partir da leitura individual, sem apoio das características gráficas do texto base do gênero. Né? E aqui nós temos as observações, a descrição de algumas formas de avaliar essas habilidades, variar a complexidade do gênero utilizado pelo tamanho do texto, né, pela sequência em que as ideias são apresentadas e pela localização da informação no corpo do texto, ou seja, início, meio e fim. Né? O texto, ele não pode ser muito extenso, né? Deve ser simples e tratar de assuntos próprios do cotidiano. Então, nós temos aqui as sugestões didáticas, né, para o descritor, né, que tiveram maior dificuldade, o que eles ainda não conseguem identificar, né, para que serve o texto que estão lendo, né, se é para informar, se é para divertir, né, se é para instruir ou se é para convencer. Então, esse reconhecer a finalidade é que eles não entendem, tá? Então, com o apoio de gráficos, né, como títulos, imagem, formatos de texto, a gente pode desenvolver essa habilidade, né. Depois, apenas pela leitura, né, sem apoio visual, e que exige aí mais compreensão do aluno, né. Então, na hora de avaliar, de trabalhar essa habilidade, nós precisamos variar aí os gêneros textuais, tá, e começar do mais simples, né, e depois ir aumentando. Tá? Vou ver se eu consigo abrir aqui essa atividade. Depois ela estará lá no Class, tá? Aqui. Nós temos a atividade do texto inicial, né? Que vocês terão ali disponível, tá no Class, tá? E tem aqui depois o Drive com o plano de trabalho docente, tá? Aqui. Para ser trabalhado ali esse gênero textual no primeiro trimestre, lá com o segundo ano, tá? Leitura e escuta, né, compartilhada e autônoma, os objetos de conhecimento e o conteúdo, tá? Vai ficar lá no Classroom para vocês. Tá. Então, o D6, né, que é inferir o assunto de um texto, e o D7, inferir informações em textos verbais, tá? A especificidade da habilidade, né, inferir o assunto de um texto e inferir informações em textos verbais. Variar a complexidade pelo gênero textual utilizado, pelo tamanho do texto, pela sequência em que as ideias são apresentadas e pela quantidade de informações que devem ser relacionadas para deduzir a informação desejada, tá? Levar em consideração que o texto não pode ser muito extenso, né? Deve ser simples e tratar de assuntos próprios do cotidiano, tá? Também tem ali
algumas sugestões, tá? Didáticas para vocês darem uma olhada lá e o plano de trabalho docente, né? E do segundo ano, tá? Do D6 e do D7, tá? Então, essas habilidades, eles estão ligadas à capacidade de interpretação, né? Em onde o aluno, ele precisa ir além do que está escrito, tá? De forma explícita e deduzir informações a partir do texto. Tá? Então, para trabalhar essa habilidade, né, essas habilidades, como nós vimos ali, variar os tipos de textos, né, ou também os tamanhos dos textos, e a forma como as informações aparecem, no início, no meio e no fim, tá? A gente sempre vai lembrar ali que os textos, eles devem ser curtos, simples e ligado ao cotidiano dos alunos. E para apoiar aí nosso trabalho, né, o plano de trabalho docente dos dois descritores, tá? O descritor 10, né, que é o escrever o texto, tá? Escrever com colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, né? Lista de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, né? Reescrever textos narrativos, literários, lidos pelo professor, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, enfim, né? Esse descritor aí, ele mostra que o principal objetivo é desenvolver a capacidade dos alunos, né, de escrever, tá? De escrever textos de forma colaborativa e individual com o apoio do professor e dos colegas. Para desenvolver esse descritor, se faz aí necessário, né, muita ajuda, muito apoio aos alunos, mediar essa escrita, né, seja individual ou coletiva, né, incentivar a colaboração entre os colegas para melhorar o texto, né, sempre tem aquele que sabe mais, que pode ajudar o que sabe menos, né, e também propor aí atividades de produção e revisão que ajudam na prática da escrita, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos. Ai, queria tanto abrir. Depois eu vou abrir para vocês o simulado. Vou ver se eu consigo abrir. Ele está abrindo pela metade aqui. Não sei o que está acontecendo. Aqui ele abre pela metade, não abre tudo, né? Então, aqui nós temos lá no Drive a provinha, para vocês depois darem uma olhada. Não estou conseguindo abrir tudo. Ele não desce, está demorando para abrir aqui para mim. Tá? No material, ele tem todos os links, tá? O material está em PDF, mas dá para vocês abrirem depois, tá? Então, aqui alguns aspectos, né, da prova Paraná Mais, né, que são importantes aí para que nós, professores, possamos trabalhar e orientar os estudantes, tá? Então, temos o caderno de aplicação, o modelo correto de marcação no caderno teste, o guia de correção, né, e conhecer os níveis da escrita aqui, tá? Mesmo que, né, que você seja aí o professor que vai aplicar a prova, né, ou também corrigir a prova, é fundamental aí compreender o seu formato e seus objetivos, tá? Então, esse conhecimento da prova, né, para você preparar os seus estudantes adequadamente, né, alinhar as atividades, as estratégias pedagógicas ao modelo da prova, tá? Ah, achei aqui, peraí. Aqui, né? Então, nós temos aqui o caderno do aplicador de língua portuguesa. Então, qual é o nome dessa figura, né? Então, as alternativas, né, não vai ser lida, né? Mas tem as alternativas ali, né? E o professor, né, já vai conhecendo a prova,
né? E um texto bem pequenininho, né? Nesse texto, a palavra que rima com comer é, né? Então, nós temos aqui a prova, né, de língua portuguesa, para vocês darem uma olhada. Aqui um texto maior, né? Qual é o nome dessa figura? Então, suco de laranja com beterraba, então uma receita. Então, ele tem variadas textos, né? Variados tipos de texto, cuidado com os dentes, né? Qual o assunto principal do texto? Então, ler, né, para o aluno o texto e tal. Ó. Enfim, né? Depois está tudo ali no Classroom, tá? Vou colocar tudo certinho ali em PDF, tá? Qual é o nome dessa figura? Escreva o nome dessa figura. Então, aqui o aluno vai ter que escrever, né? O que ele vê, né? Tem aluno que vai escrever o dado, né? Que é uma letrinha pequena, ou tem aluno que vai escrever faltando letra, tem aluno que vai escrever somente as vogais, né? Aí a professora vai falar caneta, né? Escreva a palavra que você ouviu, tá? Aqui, escreva a frase, né, que eu vou dizer. O menino joga bola, então, o aluno vai ter que escrever o que ele ouviu aqui, tá? E aqui o cartão resposta, que eu acho importante ser trabalhado com os alunos, né, falar para eles, né, que é o uso de caneta azul ou preta, preencher certinho, né, com a bolinha, né, não marcar xizinho, não marcar pela metade, então sempre orientá-los ali na menor maneira, tá? Então, aqui o caderno de aplicação, né, que eu mostrei para vocês, o caderno de provas, tá? Que é o caderno do aplicador. E a marcação do caderno teste, tá? Então, dentro do caderno teste, o aluno pode marcar o xizinho, né? Mas lembrar sempre ali que no gabarito ele tem que pintar a bolinha ali, tá? Então, essas, as correções, né, das avaliações, no que diz respeito ali à hipótese da escrita das crianças, né, dos estudantes, requer ali que o professor tenha um conhecimento mais aprofundado, tá? E que seja mais cuidadoso, tá? Então, aqui o comprometimento do docente em realizar essa correção, né, precisa e fiel, né, é fundamental, pois a qualidade da avaliação depende diretamente da capacidade do professor em interpretar e respeitar as diferentes etapas do desenvolvimento da escrita, né? Então, aqui nós temos, se ele escreveu era dado, né? Ele escreveu AO, né? Qual o conhecimento que eu preciso ter ali? O que ele sabe, né? Com relação à escrita dele, né? Então, dentro do guia de correção, né? Que também estará lá no CLES, permite que entendemos ali que respostas serão avaliadas, né? Ajudando ali a direcionar nossas estratégias de ensino, né? Porque enquanto é só marcar xizinho, né? Ela é prática, né? Marcou o xizinho, acabou. Mas quando o aluno ele vai escrever, né? Precisa de um conhecimento ali sobre o que ele sabe, tá? Conhecer os níveis da escrita. Também estará lá, né? No Classroom, esses níveis da escrita, para ajudá-los, né, a identificar o estágio de alfabetização aí que cada estudante está, né, e planejar aqui as intervenções pedagógicas mais precisas, tá? Os níveis da escrita. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Então, aqui nós temos as fases, né, da escrita dos alunos, tá? Também está aqui
né? O que é, né? Onde ele está, né? Lá, no segundo ano ali ele não está mais na garatuja, né? Talvez ali silábico com valor sonoro, né? Tá começando, escrita sem valor sonoro, tá? Essa fase silábica alfabética, a transição entre a fase silábica alfabética e alfabética, tá? Então, aqui vocês vão achar todas essas fases, tá? Silábico alfabético. Então, para correção, é importante que o professor saiba em que nível meu aluno está, né? O que ele sabe escrever, tá? Vai nos ajudar ali a identificar o estágio de alfabetização de cada estudante, tá? Aqui, como aparece no guia da correção, o teste da escrita, os níveis, né, e a descrição, tá? Como que está aqui, né, o icônico, garatuja, pré-silábico, silábico com valor sonoro, né, silábico sem valor sonoro, silábico alfabético, ortográfico, tá? Enfim, acho importante que vocês deem uma olhada também, né, sobre esses valores, para ajudá-los ali na escrita de vocês, tá? Então, aqui, isso aí é uma novidade, né, dentro da prova Paraná, tá? E aqui, né, nós temos aqui o em ação, tá? Para vocês vão me ajudar aqui a fazer essas atividades, né? Então, o exemplo da escrita de uma criança do segundo ano, né? A escrita da palavra a partir da imagem, na questão 23, tá? Nesse slide, a gente vai começar esse em ação, essa escrita, né? E nós temos aqui a figura, né? E a escrita, tá? Essa situação, né, de correção, tá? Ela precisa ser corrigida de acordo com os critérios deste guia, tá? Então, o que ele escreveu ali, né? O que as crianças escreveu, né? O que ela teve de entendimento, né, sobre essa escrita dele, né? O que ele teve de requisito, né, nesse texto? Na letra A, nessa situação de correção, né? Letra A, é normal, né? Sinaliza essa situação de correção se a resposta do estudante estiver passível de ser corrigida. Será que está passível de ser corrigida? De acordo com os critérios do guia. E se está em branco, né? Sinaliza essa situação de correção se a questão estiver em branco, ou seja, se não houver nenhuma resposta. O que vocês acham? É A ou é B? Dentro dessa questão. A. Isso, né, Rosângela, a letra A, né? Então, aqui dentro do guia, né, ela está passível de ser corrigida, tá? Ela escreve ali A-A-O, para macaco. Dentro do guia, o que ela está? Ela está silábica, sílaba alfabética, o que ela está aqui? Ela escreveu apenas as vogais. Nível silábico. Silábico, né? Ela está na fase silábica ali, né? Ela escreveu ali uma letrinha, né? Com as vogais, isso mesmo, né? Letra A aqui, tá? Então, aqui novamente, a escrita de palavra a partir da imagem. Nessa questão, o estudante precisa nomear a imagem apresentada, além do nome esperado, né, a palavra exata. Também serão aceitas outras nomeações atribuídas à imagem, né, que ele escreveu ali A-A-O, tá? Essa opção, né, sinalize
essa opção quando o estudante escrever exatamente a palavra solicitada, em conformidade com a imagem. Aqui serão considerados também os regionalismos, as variações dialéticas, tá? As dialeticais. E o campo semântico sinaliza essa opção quando o estudante escrever uma palavra dentro do campo semântico, suscitado pela imagem, tá? Atenção, também receberá essa indicação a palavra que no aspecto ortografia receber o conceito e, né? Então, a escrita dessas palavras a partir da imagem. A situação de correção, A ou B, né? E do aspecto 1, relação com a imagem, A ou B. Né? O que tem de relação com a imagem ali? O que seria A ou a B? Né? A palavra exata ou o campo semântico. Ó, atenção, também receberá essa indicação a palavra que no aspecto ortografia receber o conceito e. Depois a gente vai ver esses conceitos, tá? E esses aspectos. Que seria A ou B? Letra A, professora? Letra A, exatamente, né? E o estudante escrever exatamente a palavra solicitada. Em conformidade com aqui a gente vai receber, né, também leva em consideração os regionalismos, tá? Letra A. Tá? Bom, vamos lá para mais uma, nessa questão 23. Bom, letra A, né? O estudante escreveu a palavra corretamente, configurando uma escrita em nível ortográfico. Caso a palavra escrita não coincida com a nomeação da imagem, somente será válida a resposta que possuir estreita relação com a figura apresentada, ou seja, que a pertença ao mesmo campo semântico, como previsto neste guia de correção. B. O estudante escreveu a palavra com desvios, configurando uma escrita em nível alfabético. C. O estudante escreveu a palavra com desvios, configurando uma escrita em nível silábico alfabético. Tá? D. O estudante escreveu a palavra com desvios, configurando uma escrita em nível silábico. Nesse caso, a escrita apresentada compromete a leitura, não sendo possível de compreensão sem conhecer a imagem. Contudo, a escrita produzida pelo estudante apresenta relação com a pauta sonora das letras que compõem a palavra. Letra E. O estudante produziu escrita nível pré-silábico, né, e grafou outra palavra que não guarda estreita relação com a imagem. O que vocês acham? Letra D? Isso, né? Letra D, né? Então, ali como o silábico alfabético, né? E não o sonoro. Uma letra para cada sílaba, né? Macaco. Escreveu ali, o estudante escreveu a palavra com desvios, configurando uma escrita em nível silábico. Nesse caso, a escrita apresentada compromete a leitura, né? Não sendo possível sua compreensão sem conhecer a imagem. Contudo, a escrita, né, produzida pelo estudante, apresenta relação com a pauta sonora das letras que compõem a palavra, tá? Então, o que ocorreu ali, né? O estudante escreveu a palavra com desvio ortográficos, caracterizando uma escrita em nível silábico. O que tem de impacto ali na leitura, né? A escrita apresentada compromete a leitura, né, tornando uma palavra talvez incompreensível, né? Se ela escrever só lá a hoje, sem a figura, a gente não vai saber o que é. Tá? Mas, apesar dos desvios, a escrita ainda reflete a relação com os sons da letra, tá? Aqui, a letra, né? Aqui nós temos letra D, né? Aqui. Então, escrita da palavra a partir do ditado, tá? Dê uma olhadinha.
aqui o exemplo da escrita de uma criança do 2º ano, né? Então, nós temos aqui as características do nível silábico alfabético, né? A criança consegue representar algumas sílabas corretamente, mas pode omitir letras, trocar letras, tá? Uma ou 2 letras por sílaba corretamente, o restante pode ser aproximado do som, tá? Aqui, macaco, né? Macaco. Então, essa questão, né, a questão 24, ela escreveu aqui a palavra que ouviu, tá? É a A. A letra A, vamos ver aqui, né? Sinaliza essa situação se a correção, se a resposta do estudante estiver possível de ser corrigida. Vamos lá, né? Vamos ver que letra, isso, né? A letra A, né? Sinaliza essa situação de correção se a resposta do estudante estiver passível de ser corrigida, né? De acordo com os critérios deste guia, tá? Aqui, ó, letra A, tá? E a escrita de palavra a partir do ditado. Conceito, né? Letra A, né? O estudante escreveu a palavra corretamente, configurando uma escrita em nível ortográfico. Atenção, caso a palavra escrita não conhecida com a nomeação da imagem, somente será válida a resposta que possui estreita relação com a figura apresentada, ou seja, que pertence ao mesmo campo semântico. Letra B. O estudante escreveu a palavra com desvios, configurando uma escrita em nível alfabético. Letra C. O estudante escreveu a palavra com desvios, configurando uma escrita em nível silábico alfabético. Letra D. O estudante escreveu a palavra com desvio, configurando uma escrita em nível silábico. Nesse caso, a escrita apresentada compromete a leitura, não sendo possível sua compreensão sem conhecer a imagem. Letra E. O estudante produziu escrita em nível silábico, apresentou letras aleatórias para representar a palavra, desenhos ou garatujas, e grafou outra palavra que não guarda estreita relação com a imagem. Então, nós temos ali uma situação, né, de correção, A, B, C, D ou E, né? Então, aqui a criança entende que a escrita representa sons, né? Mas ainda está aprendendo ali as regras ortográficas. Então, macaco, né, ele escreveu com K, né? E correspondência letra e som, de forma consistente. Vai mostrar, claro, a progressão em relação à escrita silábica pura, onde cada sílaba é representada por uma letra ou grafema, fixo, sem preocupação com todas as letras, né? Então, o que seria aqui? Qual seria a resposta certa? Letra C? Isso, Rosa já está gabaritando, viu? Já está pronto. Mesmo sem a figura, a gente consegue ler, né? Macaco. Uhum, pensando lá na questão 23, lá do desenho, né? A partir daquela imagem do desenho, tá? Então, você já está pronta para corrigir as provas, todas. Já vou avisar o seu diretor aí, o diretor, que é você que vai corrigir, tá bom? Vai aplicar tudo, já está tudo certinho. Muito bem, né? Aqui, letra C, né? A situação de correção da letra A seria a letra C, tá? E aqui, né, é a escrita de texto, né? O que está acontecendo? Vocês conseguem visualizar essa situação da escrita de texto? Nós temos ali a produção de texto, tá? De um texto narrativo. Então, nós temos ali um menininho, né? São hipoteticamente ali são dois irmãozinhos, um tá com o caderno na mão, o outro começa a bater um tambor, né, e o outro, a outra criança ali, né, o maior, ele está querendo estudar, mas o irmãozinho, né, o pequenininho ali, está com o bumbo na mão, querendo fazer bastante barulho, tá? E no finalzinho ali, ele não aguenta, né, põe até a mão na testa ali. Então,
a partir dos quadrinhos, né, ele tem que escrever uma história contando o que acontece nesses quadrinhos, tá? Era, né, uma vez, um menino estava, né, tentando fazer o dever, mas o seu irmão não, aí a gente não consegue ler, né? Aí vai do conhecimento aí da sala de aula, conhecimento de cada aluno, por isso que é importante o guia de correção ali, tá? E daí o professor precisa desse olhar pedagógico dentro do guia, né, conhecer o seu aluno para saber o que ele escreveu, né? Alguém consegue entender ali? Né, o que ele escreveu ali? Né, teve uma junção, né, junções ali de algumas palavras, né, da letra de mão, mas eu não consegui entender. Alguém aí consegue, né? E, né? Cavaquedo. É isso? O que será que é? Eu não deixando, ficava quieto. Enfim, né? Então, o professor precisa, né, ter esse olhar pedagógico, tá? Ter esses 6 aspectos, né? Ó, adequação à proposta, gênero textual, uso da página, ortografia, pontuação, segmentação. Então, cada aspecto ali deve ser avaliado de modo independente, tá? Então, um conceito atribuído a um aspecto não deve influenciar a avaliação, tá? De outro aspecto. O conceito atribuído aqui ao aspecto ortografia não pode ser considerado para avaliar a segmentação, pois cada um apresenta aí a sua característica diferente, tá? Por isso que é importante ali que tenha esse olhar pedagógico, né? Se o aluno conseguiu escrever, o que ele sabe, o que ele não sabe, tá? Vamos dar uma corridinha aqui, gente, por conta do nosso tempo, tá? Então, aqui nós temos uma situação de correção, essa correção do aluno, dessa produção do texto, né? Letra A, né? Normal. Sinaliza a situação de correção se a resposta do estudante estiver passível de ser corrigida. B, se está em branco. Né? Letra C, marca essa situação quando predominantemente ao escrever para representar cada sílaba de uma palavra, a criança usa uma letra. Tá? Ó, por exemplo, gaveta, aeta, né? Gaveta, GVT, né? Escova, IOA. E o pré-silábico marca essa situação quando o texto apresentar predominantemente uma escrita sem relação entre grafemas, né? Ou fonemas das palavras, tá? Então, o que vocês acham ali? O que seria? É uma situação normal? É uma situação em branco? É um silábico? O que vocês acham ali? Que letra seria? Alguém diz? O que vocês acham que é? Letra A? Isso, muito bem, a letra A, né? Nós temos ali a letra A, que é passível de ser, né, uma situação de correção ali, passível de ser corrigida. Hã? E aqui, né, dentro do aspecto 1, que é a adequação à proposta, cada produção do estudante limite-se a copiar o enunciado da questão, ou seja, não apresenta nenhum trecho de escrita autoral. Você deverá realizar a seguinte avaliação.
né, atribuir o conceito C, tá? Aqui, uma vez registrada a situação de correção, isso aqui todo está no manual de correção, tá? Proceda à avaliação do texto do estudante, considerando aspectos linguísticos textuais descritos a seguir, tá? Esse aspecto avalia a coerência textual, ou seja, se o estudante compreende a proposta de produção textual desenvolvendo o tema. Isto é, o texto deve referir-se ao que foi proposto. Letra A. O estudante escreveu uma narrativa coerente com a situação motivadora. Letra B. O estudante escreveu texto com pouca plausibilidade em relação à situação motivadora. Letra C. O estudante escreveu um texto que não é coerente com a sequência de imagens. E letra D. Não é possível avaliar situações em que houver ausência de texto ou texto nível silábico ou pré-silábico, né? Qual seria a resposta ali? Letra B? E, ai, Rosângela, olha, a Rosângela vai já, né? Isso, né? A letra B ali. O estudante escreveu um texto com pouca plausibilidade, né? Em relação à situação motivadora, né? O aluno, ele menciona o assunto, né? O assunto principal ali, mas ele não se aprofunda, né? Nem conecta ideias de forma lógica. Então, ele escreve ali, né? Às vezes ele até emenda informações ali superficiais, né? Irrelevantes, às vezes até desvia ali do assunto, tá? Aqui a letra B. Então, vai escrevendo ali umas ideias ali meio isoladas, né? Sem explicação, sem argumentação, falta alguns detalhes, mas enfim, tá? Aqui nós temos o gênero textual, né? O gênero textual refere-se à forma que o texto deve se apresentar, visando responder à intenção comunicativa prevista. Assim, observa-se o domínio da estrutura do texto. Ou seja, em uma medida, né, o estudante conseguiu desenvolver o tema proposto e construir seu texto utilizando esse gênero, né? Qual que seria a resposta ali? A gente não pode esquecer ali da estrutura da narrativa, tá? Espaço, personagem, né, o enredo, as marcas linguísticas, o tempo. Então, o que seria ali, o que deu ali nesse conceito, né, dentro do gênero textual? A, B, C ou D? Ai, Rosângela, você que tá gabaritando aí. B. Na Letra B B, de bola. isso, ele escreveu o texto, né, teve ausência de um ou mais elementos essenciais, né, estamos aqui avaliando o gênero textual, tá? Então, a compreensão do texto do gênero narrativo. O texto, ele não apresenta componentes mínimos, né, que caracteriza ali uma narrativa, mas torna-se incompleto ou confuso, tá? Então, nós temos ali a resposta, letra B. Tá? Bom, aqui nós temos o aspecto 3, né, o uso da página. Tá? Esse aspecto, ele avalia o domínio do estudante quanto ao uso adequado do espaço delimitado para sua escrita, seguindo as regras de uso da página, ou seja, né, respeitando as direções da escrita. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, as margens, direita e esquerda, linha e sequência da escrita. Aqui a gente não pode penalizar o estudante de iniciar sua escrita de primeira ou segunda linha, né? Aqui, ou não espaço de parágrafo. Também terá aceito se a escrita pular uma linha entre cada frase. Tá? Aqui a gente fala bastante, né, que escrever entre linhas, né, no início da alfabetização, a questão do pegar o lápis, né, usar a linha, a gente fala bastante sobre isso, né, localização, parágrafo, muitas vezes ainda lá eles chegam no ensino médio, né, quem deu aula já para o ensino médio, ou quem dá aula para o ensino médio também, né, às vezes o aluno ele esquece, tem aluno ainda que põe um dedinho, né, para o parágrafo, né, enfim, ainda eles não conseguiram aí, mesmo chegando no ensino médio, às vezes eles não conseguem, tá? Então, dentro, né, dessa história, né, dessa escrita do aluno aqui,
Letra A. O estudante escreveu o texto usando o aspecto delimitado para sua escrita de forma adequada. Letra B. Ele escreveu o texto sem seguir pelo menos uma das regras. Letra C. O estudante escreveu o texto sem seguir todas as regras de uso da página. E letra D. Não é possível avaliar. Tá? Então, qual seria a resposta certa ali? Essa dimensão da escrita do estudante. Letra B. Letra B, né? Ele escreveu o texto sem seguir, tá? Pelo menos uma das regras de uso da página ali, tá? Ele tentou, né, pelo menos ali seguir algumas regras, então nós estamos falando ali do desrespeito ou do desconhecimento das normas básicas na apresentação da escrita, tá? Então, letra B, tá? Então, nós temos aqui o aspecto ortografia, né? O que está ortográfico. Esse aspecto avalia o domínio dos mecanismos linguísticos próprios da variedade brasileira da língua portuguesa. Ortografia, né? Observa-se também a estruturação morfossintática do texto. Então, temos aqui os conceitos, né? O estudante escreveu o texto sem desvios. O estudante escreveu o texto com desvios. O estudante escreveu o texto com desvios, configurando uma escrita em nível silábico alfabético. Então, na letra B, ele está nível alfabético, né? Na letra A, o nível ortográfico. E na letra D, não é possível avaliar. Qual seria a resposta? Letra B. Letra B. Letra B, né? O quê? Ah lá, letra B. No aspecto 4, né, a ortografia está na letra B. Então, aqui, né, o aluno compreende a relação entre letras e sons e consegue representar palavras, né, de forma compreensível. Ele ainda não domina, né, mas as regras ortográficas, mas ele está em transição ali, tá? Na pontuação, esse aspecto avalia o domínio dos sinais de pontuação, recurso linguístico empregado para atribuir expressividade ao que foi escrito. Letra A, o estudante pontuou adequadamente. Letra B, o estudante pontuou inadequadamente na maioria das vezes. Letra C, o estudante não fez uso de qualquer sinal de pontuação. E letra D, não é possível avaliar. O que vocês acham ali? A, B, C ou D? Né, ele colocou ali uma vírgula, né? O que vocês acham? Letra A. Letra A, né? O estudante pontuou ali, ele usou, né, os sinais que ele colocou ali, os sinais de pontuação, né? Ele colocou ali o ponto final, né? O ponto de interrogação, uma vírgula, né? Um ponto de interrogação, né? E está ali o uso correto e coerente, tá? Então, ali a letra. E aqui o aspecto 6, né? Nós temos aqui a hipossegmentação e a hipersegmentação, tá? A hipossegmentação ocorre quando o alfabetizando junta a palavra, né? Ele usou ali, ele juntou todas as palavras ali. E a hipersegmentação, ele separou as letras, né? Aí a sílaba na mesma palavra, tá? Enfim, no aspecto 6, na segmentação, né? Letra A. O estudante segmentou adequadamente todas as palavras. Letra B. O estudante apresentou poucos desvios de segmentação. Letra C. O estudante apresentou desvios de segmentação ao longo de todo o texto, né? E a letra D. Não é possível avaliar.
Então, na hipossegmentação, né, a criança não separa as palavras, tá? Então, percebam ali, está em caixa alta, né, o que deveria ser separado, né? Então, ele junta essas palavras que deveriam aparecer separadas. E a hipersegmentação, né, a criança, ela separa as palavras ou parte das palavras que deveriam estar juntas, né? Coloca ali espaço onde não deveria. Tá? Então, o que que ela seria? Esse aspecto avalia a compreensão do estudante sobre o reconhecimento do alinhamento. A, B, né, C ou D. Nessa parte aqui, tá, gente? Nesse aspecto aqui de segmentação. Seria a C, ele teve bastante, né, desvio. Isso, letra C, né? Ele teve ali bastante desvio de segmentação, tá? Olha, letra C, tá? E aqui nós temos, né, algumas sugestões, né, de atividades para vocês, com o livro apresentado, tá? Temos ali a fase da escrita, né? Aqui, né, a gente lembra aqui, voltando aqui um pouquinho, né, nessa parte aqui de hipossegmentação, né, hipersegmentação, o aluno do segundo ano, né, como a gente estava falando naquela hora, Rosângela, eles ainda têm muita dificuldade na escrita, né, então, por isso que acontece, eles estão ali no início, né, eles não têm essa noção de espaço, né, e a formação de cada frase, né, na letra cursiva, ele já conhece, né, a gente percebe aqui pela escrita desse aluno aqui, né, na letra cursiva ele sabe, mas muitas vezes na letra ali, em caixa alta, ele não sabe, né, não entende ali, não tem essa noção de espaço, tá? Bom, aqui nós temos algumas sugestões, tá, para vocês, se eu vou conseguir abrir, né? Cadê a palavra daqui, né, a questão do espaço, né, preparar os alunos no próprio espaço da classe, né, aí você vai informar que você vai ler um texto, e realizar, né, juntos uma atividade escrita, tá? É importante que o tempo dedicado a esse momento da aula seja bem administrado para que a turma possa participar. E as orientações, né, dei algumas orientações a eles ali, eu não sei por que não tá abrindo tudo, tá? Aqui depois nós temos as fases da escrita, né, que eu mostrei para vocês, e o jogo do nome das figuras. Tá? Esse aqui eu vou abrir por outro lugar. Não apareceu aqui para mim também. E o jogo do... Eu espero que para vocês apareça lá, tá? Aqui eu não estou conseguindo abrir, não sei porquê. Não consigo abrir o drive, né, que aparece todo o jogo. Mas, enfim. Ele estava aberto aqui, agora não abre mais. Aqui. Aqui. Então, aqui tem as orientações, né? Cadê a palavra daqui? Desculpa. Aqui tem todas as sugestões para vocês trabalharem, tá? Tem as atividades do texto. Bastante coisa para vocês aqui, ó. O gato e o cachorro.
Ó, então, depois vocês vão poder fazer todas essas atividades lá com os alunos de vocês. E aqui, ó, nós temos a teia de palavras, né, que serve como lista de vocabulário, como repertório lá na sala, para as outras atividades também, de acordo com os textos que vocês vão trabalhar, tá? Depois aqui, tá aqui, achei. Aqui, o jogo das figuras, tá? Inicia a leitura da escrita com estudantes, né? Essas atividades, elas desenvolvem a consciência fonológica, estimula a formação das palavras. Aqui para encontrar, né, os animaizinhos. Aqui nós temos um texto para circular as palavras que rimam, né? Depois os alunos saem rimando aí, no finalzinho da aula dá para rimar com tudo, né? Fazer uma brincadeirinha, ligar as frases às cenas, tá? Completar com a sílaba que falta para formar o nome da figura. Observe a palavra. Então, aqui variadas atividades para vocês, né? Para ajudarem aí nos desafios aí da sala de aula, tá? Desculpa, pessoal. Enfim, vamos abrir as nossas câmeras, né? Não engasgou, não tomei água hoje. Pode falar, Cleusa. O prof, depois só fica mais um pouquinho, que eu preciso tirar uma dúvida com você. Pode deixar. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Engasguei. Só até a água. Tá, daí a gente fica. Vamos tirar o nosso print. Obrigada, Rose. Ainda bem que a gente tem no desespero aqui alguém aqui do ladinho, né? Vamos tirar nosso print da aula de hoje. Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades, né, da apresentação aí da prova Paraná Mais, né, quem precisar ficar, pode ficar aí mais uns minutinhos. Deixa eu parar aqui nossa gravação.